poder ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube, então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E aí, pessoal? Mercado é bola, né? Lógico, né? Marcos Paulo confirmado. E será que virão novos reforços ainda para 2023? Isso e muito mais informação sobre Mercado da Bola e São Paulo Futebol Clube. Então, vamos embora para o vídeo. Em relação às carências de elenco do São Paulo está contratando bem. Pelo menos a posição dos jogadores. Se há uma dificuldade para encontrar talvez um volante, o Mendes da Copa é uma boa contratação. A gente tem de ver o Mendes para jogar um ano, em outra sequência, outra realidade. Mas é um volante de seleção do Equador de 25 anos. Esse jogador, a gente vai falar que ele não tem bola. Ele tem bola. Não sei se ele vai ter outra coisa para ficar. Ontem você falou que tinha problema extra-campo ali. Deslumbrou, estava empolgado. O pessoal que acompanhou a MLS, o o pessoal que mora nos Estados Unidos, que eu conversei, William, o pessoal falou o seguinte, o problema dele nunca foi o campo. Ele sempre foi um jogador que chamou muito a atenção pelo que ele joga. Agora, fora de campo, houve ali um deslumbramento, o treinador brigou com ele, o contrato acabou, o clube não fez força nenhuma para ficar com ele. Agora, é um volante de 25 anos. De 25 anos de Copa do Mundo, William. Eu acho que não pode ser descartado isso também. Né? O Pedrinho, para algumas circunstâncias, pode ser útil pelo lado do campo. O Rogério se queixou muito de não ter pontas para jogar. O Marcos Paulo pode ser esse jogador. O Rafael é um goleiro que foi reserva do Cruzeiro do Atlético, mas não é um goleiro ruim. Não é um mau goleiro. Bom goleiro. Acho que as contratações do a São passagem Paulo... dele no Atlético, o Bertozzi pode até falar melhor. Eu tinha uma expectativa, porque eu sempre achei ele muito bom goleiro. Aí o começo dele no Atlético teve algumas falhas até no começo ali, depois não teve oportunidade. Foi mais questão de preferência do São Paulo e pelo Everson. E depois ele teve lesão grave também, ficou um bom tempo parado, né? A gente até discutiu durante a semana, né? Para a idade dele, ele tem poucos jogos na carreira. É verdade. 72 jogos. 70 e poucos jogos, né? Mas é que Vamos lá, Rafael, Pedrinho, Wellington Rato e agora Marcos Paulo. São Paulo tem 4 jogadores anunciados. Para janeiro, que só falta a assinatura de contrato, Mendes e Alan Franco. E o David, que ficou também para a primeira quinzena de janeiro, a questão da negociação, que hoje está travada com o Internacional. Se o São Paulo conseguir trazer todos esses jogadores, encerra o ciclo de contratações. Ah, mas não vai trazer mais ninguém, não vem mais ninguém? O São Paulo vai olhar para o mercado na forma de oportunidade. Se tiver uma grande oportunidade de mercado, aí sim o São Paulo vai incorporar mais um jogador, diferente desses que já estão todos no noticiário, que o São Paulo está aos poucos conseguindo fechar e anunciar, como anunciou ontem o atacante Marcos Paulo. Então o São Paulo entende que se conseguir esse número de jogadores, esses jogadores que estão aí em negociação, tentativas, finalizações, aí o São Paulo encerra o ciclo. Concordam? Vamos lá, Rafa. Senhoras e senhores, cá estamos. Eu larguei, não estou mais fazendo barba, o Arnaldo está fazendo. Fiz hoje. Tô usando óculos, eu já tô... Fez hoje? Fiz. Você tava tipo Brutus, aquele esquema? Exatamente. Eu conheço. Bom Paco, Brutus, conheço. Eu tô com tudo que eu posso ter de barba, eu tô aqui. Mas voltamos porque tem notícia, nós estamos aqui. A gente falou que tinha deixar vocês na mão. A gente ia voltar com vídeos antes do fim do ano e cá estamos. Arnaldo se preparando para viajar, eu também e tal, mas estaremos aqui focados, como sempre, nas notícias. E a gente ainda não desistiu da nossa meta de ter 40 mil inscritos até o fim do ano. Não vamos conseguir, mas a gente não vai desistir até o fim. O último vídeo teve muitos inscritos, então você faça o seguinte, chame alguém que não é inscrito para se inscrever. Se o cara não quiser, você pega o celular dele e inscreve no canal com o celular dele. Faltam 3 mil, né? Faltam 3 mil, vai. Vamos conseguir isso. Pelo amor de Deus, porra. Pô, você conseguiu uma derrota. Vamos lá, vai. O ano foi duro, fizemos muitas coisas. E vamos que vamos, porque tem assunto do São Paulo. Então, clique no sininho, inscreva-se no canal. Eu esqueci de colocar a vinheta, Arnaldo. Olha que merda. A gente pode encerrar com ela, fica tranquilo. Vamos encerrar com aquela vinheta que vocês adoraram. Desculpa que a gente não abriu com ela, esqueci. Bonito. Arnaldo, vamos lá, anotei tudo aqui que a gente vai falar no nosso último vídeo. No último vídeo que a gente postou, a gente falou, pô, o Patrick tá indo, tal, é bom, é ruim, e agora tal. Deu uma enroscada no negócio, porque o Galo não quer pagar exatamente o que o São Paulo quer, o São Paulo exigiu alguns jogadores, e tá nesse enrosco aí. Eu, para falar a verdade, um dos caras aí que o São Paulo pediu em troca, eu trocaria já, mas eu quero que você me fale sobre isso. E o que isso tem a ver também, Arnaldo, com essa história do Patrick ficar e o David vir. O David atacante que é do Internacional. Qual é a relação entre uma coisa e outra? Boa tarde, satisfação. Boa tarde, satisfação. Bom, Tironi, as notícias não param de acontecer, mesmo que o São Paulo não esteja treinando estranhamente nessa semana, né? Porque
Corinthians está, Santos está, o São Paulo fez uma pausa, só volta na segunda-feira. E aí, na segunda-feira, em tese, começa o elenco a 15 dias da estreia contra o Ituano. Em tese, seria o elenco completo para o início de 2023. E acho que a grande dúvida agora é essa questão se o Patrick sai mesmo, se o David vem mesmo. Os outros 3 reforços já alinhavados a gente detalha ao longo do vídeo. O que tem a ver um negócio com o outro? Patrick no Atlético e David no São Paulo. Tem a ver que, talvez vendo nossos vídeos, as nossas discussões, a repercussão, a diretoria do São Paulo entendeu que não pode só ela ser a boazinha na seara do futebol brasileiro, certo? Então chega aquela coisa, é um clube som do jogador, o jogador, eu quero ir embora. E aí, beleza, então vamos embora, vamos facilitar aqui. E as dificuldades que o São Paulo vem enfrentando para a liberação do David do Inter, o São Paulo resolveu impor ao Atlético as mesmas situações, porque são casos parecidos de contratações no início desse ano de 2022, Patrick pelo São Paulo e David pelo Inter, com um investimento considerável, e que só porque o jogador quer sair, o David quer ir para o São Paulo, o Patrick quer ir para o Galo, não quer dizer que o clube tem que liberar e tudo mais, né? Estou totalmente de acordo. Então, essa é a situação. Patrick, vamos lá, depois você me pergunta do David. Patrick, como a gente escreveu no vídeo anterior, teve a questão, a treta com o Rogério, as tentativas de apaziguar, a convicção que ele foi um jogador que deu certo nessa temporada, está se encerrando, mas ali o assédio do Atlético e do Cudê que fizeram a cabeça do jogador. O São Paulo, enfim, estaria disposto a liberá-lo, desde que fosse, digamos, interessante para o São Paulo. E aí poderia ser numa composição com algum jogador ou com uma grana que valesse a pena pelo investimento que o São Paulo fez. Sim. É um investimento todo complexo, né, Tironi? O São Paulo tem 30% dos direitos do jogador, pagou a prazo para não sei o quê, o outro empresário tem não sei quanto, o Inter ainda tem não sei quanto, é um rosco desgraçado. Mas o fato é que as duas propostas do Atlético ficaram muito aquém do que o São Paulo queria. O Atlético não quer envolver o jogador. O Atlético não topou envolver o Ademir, não topou envolver o Jair. Então o Atlético queria, assim como quer com o Igor Gomes, né, que tem pré-contrato com o Galo em março, simplesmente a liberação do jogador. Bonito, assim. E até o São Paulo resolveu endurecer, mesmo que saiba que o jogador não quer mais ficar. Então, mas aí, tem contrato, investiu, e aí vai ser uma queda de braço. Essa é a situação atual. O São Paulo só vai liberar se o Atlético chegar ao valor que o São Paulo quer. Senão não vai liberar e vai fazer jogo duro. O Patrick tem que se representar na segunda-feira. É mais ou menos o que o Inter falou para o David do lado de lá, entendeu? Entendi. É por isso a relação de uma coisa com outra. Bom, a gente tem feito críticas aí à diretoria de São Paulo em alguns aspectos e tudo mais, mas nessa aí tá certo. O cara simplesmente quer ir embora, então o cara vai embora. Aí o Galo fala, não, a gente dá aí R$3 e você vem para cá. Não dá, né? É um negócio meio sem sentido. Então, nesse caso, acho que está certo o São Paulo endurecer. E o Patrick, o cara é contratado do São Paulo, tem contrato com o São Paulo. O cara que, se ele não quiser ficar, ele que faça alguma coisa, né? Mande alguém pagar mais. Dos caras lá, a troca pro Ademir eu acharia ótima. Podia trocar hoje para mim, mas o Galo não topou. Mesmo o Jair, eu acho bom jogador, cara, muito bom jogador. Mas talvez por um lugar que o São Paulo não precise tanto, né? Mas agora que tá trazendo lá o equatoriano e tudo mais. E a questão do David é a mesma coisa. Mas aí, ó, nessa eu sei que o Rogério gosta muito do David, mas acho que são caras incomparáveis, né? Eu também acho. O Patrick, você endurecer a saída do Patrick é razoável. Agora o Internacional, tudo bem, pagou uma grana por ele, vai querer endurecer e assim está. Né? O São Paulo para o David, para ter o David, já chegou a um acordo com o David, o São Paulo topa pagar, claro, o salário integral do David, que é alto. Agora, o Inter não quer liberar o jogador que tem sob contrato sem uma compensação. Não é só dar assim, o São Paulo para o Cruzeiro, no final das contas, vai lá, para cá, o Cruzeiro, por empréstimo, está levando o Nicão pelo salário pagando o salário do Nicão e dando uma compensação ao São Paulo pelo empréstimo. É mais ou menos que o Inter quer, acho que está na dele, tá certo? Sim. Que são, de fato, jogadores incomparáveis, mas aí o paralelo chega ao seguinte. Com a debandada de atacantes do São Paulo,
O David passa a ser um jogador muito importante nos planos do Rogério, porque faz mais de uma função no ataque. Certo. Mais ou menos como o Patrick faz. Então, se o David não vier e o Patrick for embora, você tem um problemão ali. Você tem lá o Luciano, o Caleri, o moleque e o Juan. Essa é a relação. O São Paulo está trazendo jogadores para os lados, mas esse jogador que faz gol, que normalmente possa jogar como segundo atacante e tal. Então, é quase como se o São Paulo percebesse que, liberando o Patrick sem ter a garantia do David, ele vai ter um rombo ali e não vai conseguir solucionar isso a curto prazo. Então, é por isso que tem essa relação nos negócios. São negócios semelhantes. Entendi. E lacunas, embora a categoria dos jogadores seja diferente, como você explicou, semelhantes. Agora, se o Patrick não for, ele que então fique e faça a função. Ele é um cara que pode exercer as funções que o Rogério quer lá do David. O cara, se ele ficar, eles se acertem, precisa ter um pouco de profissionalismo. Bom, tem os gringos chegando. Mendes e o Alan Franco ainda não, né? O Alan Franco já está bem mais próximo. Os dois estão bem próximos. O Mendes mais acertado, já é esperado aqui na semana que vem para fazer exame médico e acertar o contrato. O Alan Franco, o zagueiro, evoluiu bastante, já é visto com otimismo o acerto dele, era uma coisa mais complexa a operação. Porque o cara é titular do time dele. Exato. O Mendes também, só que o Mendes acaba o contrato, o Alan Franco ainda tem contrato, então o São Paulo teria que acertar. Então, assim, os dois devem vir no final das contas, assim como o Marcos Paulo, atacante, esse brazuca, aquele que é do Atlético de Madrid, que vai ser emprestado. Esse também existe uma confiança que seja só uma questão. Tanto o Marcos Paulo quanto o Mendes são esperados na semana que vem em São Paulo para fazer exames e assinar contrato. O Alan Franco ainda não está nesse estágio, mas está bem próximo. E aí, com o Alan Franco e Mendes, temos a questão dos estrangeiros lá que você falou, que são inúmeros estrangeiros do São Paulo. E aí, isso respinga na questão do Arboleda, que o São Paulo está tentando naturalizar o Arboleda brasileiro, porque aí abriu uma vaga a mais para estrangeiro, porque tem muito gringo, né? Caleri, chegando esses dois caras, Alan Franco e Mendes, Arboleda, Gabriel Neves, Ferrarese, tem mais ainda? Orejuela. Então você falou, deixa eu ver, são 8 no total. Chegaram esses dois, são 8 no total. Arboleda, Ferrarese, zagueiros, Orejuela, lateral, Gabriel Neves, volante, Galopo, meia, Caleri, atacante, além dos reforços Mendes e Alan Franco. Seriam 8 gringos no total, sendo que 5 podem jogar ao mesmo tempo, certo? E quando fala 5 ao mesmo tempo, é tipo banco também, né? Exato. Não é que pode estar todo mundo no banco e 5 jogar, você pode ter 5 relacionados. É uma questão para o São Paulo resolver. O São Paulo está trabalhando para o Arboleda se transformar num jogador brasileiro. Ele já foi para a Copa, já foi tudo bem, legal, tal, não vai para outra, provavelmente, acho que tudo bem o cara virar brasileiro, né? Quero falar agora sobre o São Paulo e as negociações com o David, novela das mais chatas. São Paulo e Internacional tentam chegar a um acordo há pelo menos 15 dias. E as informações mais recentes dão conta de que o martelo pode ser batido depois da virada do ano novo. Antes de gravar o vídeo, conversei com o André Cury, que é o representante do David, e ele assegurou que tudo se encaminha para o empréstimo do jogador a partir de 2 de janeiro. Os clubes tentam chegar a um acordo há vários dias. O São Paulo gostaria de um empréstimo gratuito com a ajuda dos salários. O Internacional recusou a possibilidade, disse que o São Paulo seria obrigado a pagar 100% dos salários e que ele exigiria ainda uma compensação financeira. O Tricolor relutou em relação à possibilidade de pagar uma grana. O Rogério Ceni fez enorme pressão para que o David fosse contratado e no final das contas parece que o martelo está perto de ser batido. Jogador que trabalhou com o Rogério Ceni nos tempos de Fortaleza e deixou ótima impressão no treinador. Já entre os dirigentes do São Paulo, a impressão não é tão boa assim. David, que foi comprado pelo Internacional por 11 milhões de reais e jogou muito pouco em 2022, era só a 4ª opção do elenco colorado. Queria saber a sua opinião sobre o David. Caberia no seu time? Você acha que o São Paulo faz bem em insistir na contratação do atleta? Quero falar agora sobre o Atlético Mineiro, que está bravo com o Rogério Ceni. Informação exclusiva que eu queria dividir com vocês. Rogério, nos últimos dias, entrou em contato com o atacante Ademir, atleta que pertencia ao América e assinou no início da temporada de 2022 um vínculo com o Galo. Não foi titular absoluto, mas tem números interessantes. 60 partidas, mais de 8 gols marcados, enfim. Contrato até dezembro de 2024 e o Rogério Ceni gostaria muito de contar com o Ademir antes do avanço nas tratativas com o David do Internacional. O que ele fez? Pegou o telefone e ligou para o Ademir.
Ademir, gostaria de ter você por aqui, contrato de 3 temporadas, somos capazes de aumentar seu salário em relação ao que você ganha no Galo, você toparia vir? O que o Ademir fez? Procurou os dirigentes do Atlético para explicar toda a situação e posso assegurar que o pessoal no Galo está muito, mas muito chateado com o Rogério Ceni. Tudo porque o Atlético já havia dito ao São Paulo que não toparia em hipótese alguma negociar o Ademir. O Tricolor havia tempos atrás pedido para que ele fosse incluído na negociação do Patrick. O Atlético disse que não, que o Ademir é inegociável e a partir daí começou a negociar com o São Paulo a compra do Patrick por um negócio que pode chegar até 10 milhões de reais. No final das contas, o Ademir fica, Rogério Ceni queimou seu filme com o Rodrigo Caetano e os 4 R's e o Patrick deve ser anunciado muito em breve como reforço atleticano. A gente está vendo aí as imagens do Campeonato Paulista. O São Paulo ganha o primeiro jogo por 3-1, jogando bem, e fala, bom, vai ser bicampeão. E aí toma uma sapatada no Allianz de 4-0, e aí, Massini, a temporada, se não tivesse um título depois, já estaria muito manchada por causa disso. Então, mas acho mais interessante, na minha forma de ver a vida e o futebol, é a gente traçar uma linha do tempo, né? Antes desse momento de chegar à final do Paulista, qual era o sentimento? Rogério começando o ano como treinador, né? Tal. Várias contratações? Muitas contratações, e era o primeiro time, né, do Paulista, lembra? Não dava certo, não estava dando certo, ele trocou. E a Sul-Americana, cara, tem jogador do São Paulo que foi vice-campeão sul-americano, que jogou um jogo e nunca mais jogou, foi negociado, saiu no meio do caminho. Então a Sul-Americana nunca foi o olhar do São Paulo, certo? Foi trocando ao longo da temporada. Aí você faz um primeiro... Por isso que é ruim, o ano do São Paulo foi ruim. Porque você faz um primeiro jogo com o Palmeiras, o Palmeiras não pega na bola, faz 3-1 e toma 4 do adversário no Allianz Parque, não tem justificativa para segurar isso, né? Não há explicação dentro do razoável, do livro, que explique esse jogo que estamos vendo aí. Foi muito abaixo de qualquer coisa. E isso levou o treinador do São Paulo para uma depressão, que ele foi eleito melhor, depressão no sentido não da doença específica, mas na melancolia, no que isso quer dizer, né? Ele foi eleito melhor treinador do campeonato, não foi buscar lá o título, lembram-se disso? Né? Então, teve as pazes com a torcida organizada, que antes reverteu o apoio a ele no Campeonato Paulista, né? E depois ficou aquele discurso de vamos, eliminou o Palmeiras, seguiu, né, na Copa do Brasil, foi para a final da Sul-Americana e, cara, o São Paulo perdeu a final da Sul-Americana sem jogar. Sabe, por isso que o ano do São Paulo é pior que o do Corinthians. Tá? Por isso que o ano do São Paulo é ruim. Não é uma questão só do título, só do ganhar, só da conquista, mas é como perde. Entendeu? Uma coisa bizarra o jogo contra a final da Sul-Americana, contra o Independente Del Valle. Foi uma coisa bizarra, total falta de comando, bicho sendo discutido, uma confusão. Entendeu? Ninguém jogou nada. Jogador machucado em campo, depois ficou fora um tempão. Então, assim, é um descontrole absurdo. Então, o ano foi ruim, na minha visão, por causa desses motivos colocados. Contratação de jogadores, alguns viraram. Depois teve a treta com o Patrick, o Rogério Ceni conseguiu tretar com o Patrick, que vinha sendo o melhor jogador do São Paulo, ou um dos melhores, né? Então, assim, e nesse caso aí dou razão pro Rogério, porque o jogador também tem que baixar um pouco a bola, neste caso. Mas isso acaba criando outro mal-estar. Então, assim, não foi um ano bom, cara. Não foi um ano legal pro São Paulo. Sacrificando jovens da base, né? Sem critério para escalar os zagueiros, jogando o zagueiro no fogo, que ele fez com o Ferrarese, né? Algumas vezes. Então, assim, nada respinga no Ceni. É uma gestão... Um presidente completamente sem noção, né? Depois da entrevista que ele deu depois da final da Sul-Americana, sabe, estamos no caminho certo, São Paulo, um departamento médico que quase não recupera os jogadores, não anda. Então não foi um ano bom, cara. Não foi mesmo. Tem essa questão Quero falar agora sobre Arboleda e a intenção do São Paulo em transformá-lo em jogador brasileiro.
Cheguei a conversar outro dia com o Rui Costa, que é o diretor de futebol do São Paulo, ele descartou essa possibilidade. Consultei o Júlio Casares, que é o presidente do Tricolor, o Júlio deu uma informação diferente, assegurou que na reapresentação do Arboleda, a partir de 2 de janeiro, na próxima semana, o São Paulo vai dar início aos trabalhos para transformação do Arboleda em cidadão brasileiro. Vai haver uma última conversa com o Arboleda para ver se é isso que ele quer e com o aval do zagueiro equatoriano, São Paulo vai dar entrada em todos os trâmites. Diz a lei de imigração ou de lei de imigração nacional que uma pessoa para se naturalizar, existe uma série de etapas, né? Você precisa estar pelo menos 4 anos no Brasil, você não pode ter tido nenhum processo ou problema com a justiça, você precisa falar minimamente a língua nativa, enfim. E o São Paulo entende que o Arboleda cumpre todas essas exigências. Ele está há 5 anos no São Paulo, e isso seria extremamente importante. Se o Arboleda pudesse jogar como brasileiro, ele ajudaria bastante o Tricolor, que passará a ter, no início da temporada de 23, 8 estrangeiros. Você sabe que o limite de gringos em campo é de 5 nas partidas nacionais. Por que são 8 estrangeiros? Porque o Orejuela voltou do empréstimo do Atlético Paranaense, ele não deve ficar no São Paulo, mas tem também o Mendes, volante equatoriano, contratado do Los Angeles FC, ele vai assinar contrato em 2 de janeiro. Está chegando também o Alan Franco, zagueiro argentino, que pertence ao Atlanta United. Então são 7 estrangeiros, já excluindo o Orejuela. O Rogério Ceni teria de abrir mão de 2 estrangeiros por partida se essa configuração se confirmar. Quais são os gringos? O Arboleda, o Ferrarese, o Alan Franco, todos zagueiros, o Galopo, o Gabriel Neves e o Mendes, todos meio-campistas, além do Caleri, o centroavante. Estou tirando o Orejuela dessa conta. Só um detalhe importante, por mais que o Arboleda tope e o São Paulo inicie esse processo de naturalização, não deve ser algo tão rápido, tá? Não é que da noite para o dia o Arboleda passará a jogar como brasileiro, há toda uma tramitação, embora um clube de futebol certamente consiga dar celeridade a esse processo. Quarto reforço anunciado pelo São Paulo, como você já falou, é jovem, tem 21 anos, está dentro desse pacote do São Paulo de contratações que sempre espera, né, sempre procura soluções jovens no mercado. Ele pertence ao Atlético de Madrid, mas estava emprestado para uma outra equipe que agora me fugiu o nome, Mirandés, da Espanha, tá? E ele procura uma maior sequência, né, no São Paulo, uma sequência que ele não estava tendo na Espanha, né? Ele é um jogador de velocidade. Se você olhar o mapa de calor de Marcos Paulo nas últimas partidas dele, ele cai mais para o lado esquerdo, mas ele é um cara que também foi aproveitado no Mirandés jogando mais avançado. Então você vê mais um jogador veloz sendo contratado nessa janela, porque o São Paulo já trouxe o Pedrinho, que também tem essa característica. Então traz mais um jogador. Eu estou tentando, viu, Lofredo, com essa contratação, tentar desenhar o que será o ataque do São Paulo, né? Como é que o Rogério Ceni vai desenhar esse ataque? Porque ó, você tem Luciano, você tem Caleri, você tem Pedrinho, você tem agora o Marcos Paulo, você tem Galopo, o Alisson é um jogador que foi utilizado em várias funções pelo Rogério Ceni também. Patrick, a gente vai falar dele daqui a pouco, que Patrick provavelmente não ficará no São Paulo. Tem algumas atualizações para falar sobre isso. Mas falando do Marcos Paulo, é isso, ele é um jogador jovem, veloz, e aparentemente é isso que o São Paulo tá buscando. Talvez uma referência do Rogério Ceni que a gente via no Fortaleza, né, Lofredo? Um time com transição rápida, e essas contratações mostram que o Rogério Ceni quer isso do São Paulo para 2023. Foi uma das... Eu acho que o André Hernan definiu tudo, né? Os reforços são esses. Já são sabidos aí quem são, né? Já tem 4 confirmados, tem o Mendes e o Alan Franco chegando. E o desejo do Ceni e do David que torçamos para que não chegue, né? Valores absurdos para um jogador que tem uma qualidade muito aquém e abaixo do que se espera para o atacante, na minha opinião. Né? Mas é o desejo, é o anseio do Rogério Ceni. Mas o Internacional tem feito jogo duro, também tá certo ele, porque gastou uma baba pelo jogador que foi alvo do São Paulo na última janela, porque já era naquela época um desejo do Rogério Ceni, não foi contratado, e agora aguardar, né? Com relação à oportunidade de mercado, a grande esperança fica no nome de Lucas Moura, né? A verdade é essa. Ou chegar aquele meio tão sonhado, mas você não viu, nunca ouviu o Rogério Ceni falar muito de meia, né? O negócio dele de jogadores velozes, volantes, laterais, zagueiros, goleiro, menos meia. Então, a virada do ano fica o São Paulo de stand-by, né? Só aguardando os que faltam, que é o Alan Franco e o Mendes, e aberta a uma oportunidade, aquela famosa oferta da China, né? E vamos aguardar até porque também vai abrir a janela europeia. Pode vir e deve vir proposta pelo Pablo Maia, que foi considerado aí o melhor volante sub-21 do mundo, né?
veremos o valor que o São Paulo vai tentar negociar o jogador. Muita gente preocupada. Você tendo o Mendes, o Luan e o Gabriel Neves, eu acho que ainda você tem bons nomes aí para suprir a falta desse jogador. Além de achar que também não é o melhor dessa posição com essa idade, com todo respeito, né? Mas se a FIFA falou, tá falado. O São Paulo que aproveite para fazer um baita negócio, a verdade é essa, né? Falando mais de São Paulo, São Paulo que volta a sua preparação no dia 3 de janeiro e vai fazer um amistoso contra o Guarani dia 7, estreia no Paulista dia 15 contra o Ituano, time bem modificado, bem alterado. Pedrinho treinando bem, Galopo treinando bem. Temos informações aí sobre o Galopo. Muita gente perguntou sobre o Galopo. Ele tem treinado, parece que está mais habituado. E pode ser também uma opção aqui para meia, né? Por que não? Mas lembrando que o Rogério Ceni só poderá escalar 5 estrangeiros por vez, ainda que o Arboleda vai iniciar um processo de naturalização. Demora, conforme o Nicola falou. Nicola que falava que não. E agora a informação confirmada que o São Paulo vai tentar a naturalização do Arboleda. O Arboleda também que já tinha dito anteriormente, tinha esse interesse. Mesmo assim, 2 ficaram de fora. O Orejuela é carta fora do baralho. Então assim, o que eu digo é, virada do ano tudo pode acontecer, mas o que eu acho que vai acontecer mesmo é a confirmação do Igor Gomes no Atlético, e acho que o São Paulo acabará fechando a negociação com o Patrick, até porque não tem muito clima com o São Paulo, com o Rogério Ceni, o jogador está querendo sair, o salário do Atlético vai ser melhor, então assim, questão de tempo. Acho que o Atlético vai acabar também aumentando a proposta. Com relação ao Atlético não ter gostado do Rogério Ceni chegar no jogador, o Rogério Ceni sempre fez isso, tanto como jogador como treinador, ele vai lá e faz, e é o direito que ele tem. E o direito que o Atlético também tem de não gostar, de não negociar o jogador, mas seria um jogador que cairia muito bem no São Paulo, seria uma boa opção, mais uma boa opção de ataque. Achei que melhor opção no momento do que o Jair, mesmo com o Paulo Maia saindo, numa possibilidade de venda para a Europa, entendeu? Até porque antes, eu esqueci de falar, tem também o Thales Costa, que é uma opção mais para o futuro, então é isso, é o São Paulo se movimentando, com certeza voltando a campo semana que vem. Teremos novidades. A novidade, infelizmente, da quinta-feira, né, foi o falecimento do rei, do maior de todos os tempos, o Pelé. Uma pena, mas será inesquecível, na minha opinião, o maior de todos os tempos. Não vi pessoalmente jogar, só vi em vídeos, mas que meu pai fala, meu avô fala, sem comparação, sem igual. Sou daqueles que acham que o futebol anteriormente era melhor, mas aí isso é uma discussão para outra época. Até porque eu nomeei aí quantos zagueiros bons tinham na época. Beckenbauer, Brito, Carlos Alberto Torres, entre tantos outros. Então o Pelé jogou contra todos eles, sem VAR, tomando pancada o jogo inteiro. A bola pesava mais, o uniforme pesava mais, a chuteira pesava mais, os gramados não eram mesmos. Mas ele só ganhou 2 vezes a Libertadores, porque o Santos muitas vezes viajava excursão para a Europa. Então assim, o cara ganhou só 3 campeonatos mundiais da FIFA, que ninguém mais ganhou. O Messi na Bacia das Almas aí ganhou esse último aí, que era a última esperança dele. E muitos grandes jogadores não ganharam, como o Cruyff, como o Zico e tantos outros. Então, esperamos que se nascer um novo Pelé, nasça no CT de Cotia e vista a camisa do nosso tricolor. Mas eu acho que nem ele, jamais, até porque, como brincava o Pepe, ele é de outro planeta, e é isso. Messi é craque, Cristiano Ronaldo é craque, Maradona é craque, mas o Pelé é gênio, é fora da curva. Então é isso, pessoal, uma pena, uma grande perda para o futebol brasileiro, e faz falta, esses jogadores antigos faz falta. Sinto muita falta, por exemplo, de ver o São Paulo ter Santana, Raí, Miller, companhia. A gente brinca aqui, faz os vídeos aqui, São Paulo tentando se matando para contratar o Wellington Rato. Torço muito para que todos deem certos, mas aí um time que já teve cracaço lá na frente, Painha, Miller, Raí, França, Luiz Fabiano, Leonardo, Toninho Cereza, já tô indo mais para trás, mas Careca, então sabe, complicado. A gente só espera que o São Paulo organize sua casa, suas finanças, para que o mais rápido possível possa voltar a competir de igual para igual com os demais grandes equipes, não só do Brasil, sul-americanas e mundiais. É um processo. Só espero que dê jeito, né? Porque é o que eu falo, meu medo é esse ano você começar com um time mais operário, mais humilde, que corra mais. Acho que
velocidade, força física, juventude é fundamental, a Copa do Mundo mostrou isso, mas no meio do caminho, se houver percalços, a diretoria ceder e voltar a contratar medalhões. Esse é só a minha preocupação. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC, e se você quer ficar ligado nas últimas notícias, novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações, e se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima sexta-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.